O salão estava impecável. Havia quase 180 convidados, arranjos de lírios brancos sobre as mesas, taças de espumante gelado e uma música instrumental suave preenchendo o ambiente. Tudo tinha sido planejado durante meses. Cada detalhe, cada flor, cada cadeira, cada luz. No centro de tudo, Heitor Falcão esperava diante do altar usando um terno azul escuro que seu pai havia comprado com orgulho. Ele olhava repetidamente para a porta principal, tentando esconder a ansiedade atrás de um sorriso discreto. Mas Mariana Valença não chegava. 15 minutos de atraso viraram 30. 30 minutos se transformaram em 1 hora. Os convidados começaram a cochichar. A mãe de Heitor chorava em silêncio na primeira fila, enquanto Augusto, seu pai, apertava o chapéu entre as mãos, tentando manter a calma. Então o celular de Heitor tocou. Era Patrícia, irmã de Mariana. A voz dela parecia constrangida, mas havia algo frio e distante em cada palavra. Heitor, a Mariana não vai aparecer. Ela disse que não consegue se casar com um homem que não pode lhe dar o futuro que ela merece. O salão inteiro ficou em silêncio. Muitos ouviram. Outros perceberam a expressão de Heitor mudar no mesmo instante. Ele permaneceu parado diante do altar, com quase 200 pessoas olhando para ele, esperando que desabasse. Esperando que gritasse, chorasse ou implorasse por uma explicação. Mas Heitor respirou fundo, tirou a aliança do bolso, entregou-a ao pai e caminhou lentamente até a saída. Não houve escândalo. Não houve vingança. Apenas uma dor silenciosa que ele carregaria por anos. No estacionamento, Augusto se aproximou do filho e colocou a mão em seu ombro. Eu sinto muito, filho. Heitor olhou para o pai, com os olhos marejados, mas com a voz firme. Ela errou o endereço, pai. Augusto não entendeu. Heitor continuou. Um dia, ela vai me encontrar em um lugar que nunca imaginou. E nesse dia vai perceber que não precisava ter vergonha de mim. Heitor havia crescido no bairro Vila Esperança, em Santa Aurora, filho de Augusto, eletricista, e Vera, costureira. Seus pais nunca tiveram muito dinheiro, mas lhe ensinaram 2 coisas desde pequeno: trabalhar com dignidade e não abaixar a cabeça para quem acredita que vale mais por causa do sobrenome. Heitor estudou em escola pública, pegava 2 ônibus para chegar à faculdade e trabalhou durante anos em um escritório de advocacia enquanto cursava direito. Mariana conheceu Heitor na universidade. Ela era bonita, inteligente e filha de uma família rica da cidade. Seu pai, Álvaro Valença, era dono de uma rede de empresas de construção e materiais industriais. Sua mãe, Dona Celeste, era conhecida por medir o valor das pessoas pelo carro que dirigiam, pelo bairro onde moravam e pelas roupas que usavam. Mariana sempre tinha vivido cercada de conforto, festas e pessoas interessadas na fortuna de sua família. Heitor era diferente. Ele não tentava impressioná-la com dinheiro. Conversava com sinceridade, fazia Mariana rir e acreditava nela quando nem mesmo a família dela acreditava. Eles namoraram por quase 3 anos. Heitor a pediu em casamento em uma praça, diante de amigos e parentes, com um anel simples que havia comprado depois de meses economizando. Mariana disse sim, emocionada. Durante algum tempo, ela acreditou que seria capaz de enfrentar a própria família por amor. Mas, à medida que o casamento se aproximava, Dona Celeste começou a agir. Fazia comentários venenosos sobre o bairro onde Heitor morava. Dizia que ele nunca conseguiria acompanhar o estilo de vida da filha. Álvaro perguntava, com falsa preocupação, se Heitor tinha realmente condições de sustentar uma família. Mariana não respondia. Apenas ouvia. E, aos poucos, deixou que a opinião dos pais fosse mais forte do que seus próprios sentimentos. Nos dias antes do casamento, Mariana começou a mudar. Ficou distante, evitava conversar sobre a cerimônia e passou a cancelar encontros com os pais de Heitor. Ele percebia, mas acreditava que era apenas nervosismo. Não imaginava que, enquanto ele escolhia flores e confirmava convidados, Mariana já planejava desaparecer. Na manhã do casamento, ela se vestiu, olhou para si mesma no espelho e chorou. Por alguns minutos,
Pensou em ir ao salão e dizer a verdade. Mas Dona Celeste entrou no quarto, colocou as mãos nos ombros da filha e repetiu aquilo que vinha dizendo há meses: "Você merece uma vida maior do que essa." Mariana acreditou. Tirou o vestido, deixou um bilhete para a irmã e embarcou em um carro rumo ao aeroporto. Heitor ficou sozinho diante do altar. Na segunda-feira seguinte, ele acordou cedo e foi trabalhar. Não tirou folga. Não se escondeu em casa. Não procurou Mariana. Chegou ao escritório onde estagiava, sentou diante dos processos que precisava revisar e trabalhou até tarde. Sua chefe, doutora Lorena Paz, percebeu que havia algo errado, mas não insistiu. Apenas perguntou se ele queria conversar. Heitor respondeu: "Não. Eu quero continuar." Os anos seguintes foram silenciosos, difíceis e decisivos. Heitor se dedicou aos estudos com uma disciplina quase cruel. Enquanto muitos colegas saíam, viajavam e descansavam, ele trabalhava, estudava e economizava. Não fazia aquilo para se vingar de Mariana. Fazia porque tinha entendido que sua vida não poderia depender da validação de quem um dia o considerou insuficiente. Passou no concurso da magistratura em sua primeira tentativa e, anos depois, assumiu uma vara especializada em crimes financeiros, fraudes empresariais, desvios de dinheiro e falsidade documental. Aos 36 anos, tornou-se juiz titular. Aprendeu que pessoas com muito dinheiro costumavam acreditar que as regras não serviam para elas. Chegavam ao tribunal usando ternos caros, acompanhadas de advogados famosos e cercadas de arrogância. Mas Heitor acreditava em provas, leis e consequências. Sua vida pessoal também se reorganizou com calma. Ele teve alguns relacionamentos, mas nenhum se transformou em algo duradouro. Comprou um apartamento pequeno com o próprio salário, adotou um cachorro vira-lata chamado Bento e passou a jantar com os pais todos os domingos. Era uma vida tranquila, construída sem pressa e sem máscaras. Até que, em uma manhã de terça-feira, um processo chegou à sua mesa e trouxe de volta um nome que ele acreditava ter deixado no passado: Mariana Valença. O caso envolvia fraude fiscal, desvio de recursos e falsificação de contratos dentro do grupo empresarial da família Valença. Durante quase 5 anos, empresas ligadas a Mariana haviam usado documentos falsos para esconder dívidas, desviar pagamentos de fornecedores e manipular registros contábeis. O esquema era sofisticado, mas não o bastante para escapar de uma investigação completa. Heitor abriu a pasta, leu o nome da principal acusada e permaneceu imóvel por alguns segundos. Mariana Valença. A mulher que o abandonara no altar. A mulher que dissera que ele não tinha futuro. Heitor fechou os olhos, respirou fundo e chamou sua assessora. Quero o histórico completo da ré. Empresas, sócios, endereços, movimentações, defesa e todas as provas documentais. E quero também que seja registrado nos autos que tivemos um noivado, encerrado há mais de uma década. A defesa foi informada sobre o vínculo antigo. Mariana poderia pedir o afastamento dele do caso, mas não fez isso. Talvez acreditasse que ainda conseguiria controlar a situação. Talvez imaginasse que Heitor continuava sendo o rapaz humilhado que ela deixará diante do altar. A primeira audiência aconteceu em uma quinta-feira. Heitor entrou na sala do tribunal usando sua toga, com os documentos organizados e o rosto sereno. Mariana estava sentada ao lado de 2 advogados. Quando ele entrou, ela levantou os olhos e ficou paralisada. A cor desapareceu de seu rosto. Por alguns segundos, ela parecia incapaz de acreditar que aquele homem diante dela era o mesmo Heitor que abandonara 12 anos antes. Ele se sentou, abriu os autos e falou com uma voz firme e profissional. Processo número 2198 de 2026. Ré. Mariana Valença. Acusações: fraude fiscal, falsidade ideológica e desvio de valores. Mariana confirmou sua identidade com a voz baixa. Um dos advogados tentou levantar uma questão preliminar, alegando que o antigo relacionamento poderia afetar a imparcialidade do juiz. Heitor ouviu com atenção e respondeu de maneira objetiva. O tribunal já havia analisado a situação e não havia encontrado impedimento legal.
Não existia relação atual, vínculo pessoal, convivência ou interesse particular entre os dois. Este processo será conduzido com base nas provas, disse Heitor. Nada além disso. Durante o intervalo, Mariana pediu para falar com ele em particular. O pedido foi negado. Algumas horas depois, ela enviou um bilhete por meio do advogado. Heitor leu a mensagem sozinho em seu gabinete. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas preciso que você saiba que o que fiz naquele dia foi a maior covardia da minha vida. Eu pensei em voltar muitas vezes. Me desculpe. Heitor dobrou o papel, guardou em uma gaveta e voltou ao trabalho. Não havia prazer em vê-la naquela situação. Não havia satisfação em sua dor. Havia apenas a certeza de que, naquele tribunal, cada pessoa deveria responder pelas próprias escolhas. O julgamento durou 3 audiências, distribuídas ao longo de 2 meses. Heitor ouviu testemunhas, analisou contratos, examinou extratos bancários e questionou a defesa com precisão. Mariana, que sempre viverá cercada por pessoas que diziam sim a tudo, começou a perceber que dinheiro e sobrenome não podiam apagar os rastros deixados pelas decisões erradas. Durante o processo, ficou claro que ela não tinha apenas herdado os negócios do pai. Ela havia escolhido continuar um sistema de fraude que prejudicava fornecedores, funcionários e pequenas empresas. Na última audiência, seus advogados pediram que fossem considerados alguns fatores: devolução parcial dos valores, colaboração com a investigação e ausência de antecedentes criminais. Heitor ouviu tudo, anotou cada detalhe e encerrou a sessão. A sentença seria publicada dias depois. Quando saiu, Mariana permaneceu sentada por alguns segundos, olhando para a cadeira vazia onde Heitor estivera. Pela primeira vez, entendeu que o homem que ela julgara fraco tinha se tornado alguém muito maior do que ela imaginava. A sentença saiu em uma segunda-feira. Mariana foi condenada por fraude fiscal e falsidade ideológica. Recebeu uma pena de 3 anos e 8 meses, convertida em prestação de serviços comunitários, multa elevada e obrigação de reparar parte dos danos causados, considerando a devolução parcial do dinheiro e a ausência de condenações anteriores. Era uma decisão justa, proporcional e dentro da lei. A mesma decisão que qualquer outro réu receberia nas mesmas circunstâncias. Mariana não foi presa, mas perdeu o controle das empresas, vendeu bens para pagar multas e viu desmoronar a imagem de poder que sua família havia protegido durante décadas. Saiu do tribunal em uma tarde de chuva, sem motorista, sem segurança e sem o orgulho que carregara por toda a vida. 3 semanas depois, deixou uma carta na recepção do fórum. Era longa, escrita à mão, com letras que pareciam trêmulas nas últimas páginas. Heitor leu a carta em casa, com Bento dormindo aos seus pés. Mariana não tentava justificar seus crimes. Pela primeira vez, assumia a culpa por tudo. Pela fraude, pela arrogância, pela maneira como tratar os funcionários, e principalmente, por ter abandonado Heitor diante de tantas pessoas. Escreveu sobre a pressão da mãe, sobre o medo de decepcionar o pai e sobre como passou anos fingindo que não se arrependia. No fim, havia uma frase simples: você merecia alguém que tivesse coragem de ficar. Eu não tive. Heitor guardou a carta em uma caixa onde colocava lembranças que não queria destruir, mas também não queria manter por perto. Em seguida, ligou para a mãe. Mãe, domingo eu vou levar um bolo. Vera sorriu do outro lado da linha. Que bolo? Heitor respondeu, de chocolate. O pai gosta. Ela ficou em silêncio por um instante. Aconteceu alguma coisa, filho? Heitor olhou para Bento, que dormia tranquilo perto da janela. Não. Eu só quero ver vocês. 6 meses depois, em uma feira de livros no centro de Santa Aurora, Heitor parou diante de uma pequena banca de literatura brasileira. Ao seu lado, uma mulher examinava o mesmo livro que ele tinha nas mãos. Ela tinha 40 anos, cabelos castanhos presos de maneira simples e um sorriso calmo. Chamava-se Renata Alves. Era professora, divorciada e mãe de uma menina de 10 anos chamada Sofia. Eles começaram conversando sobre livros. Depois tomaram café. O café virou jantar.
O jantar virou uma longa caminhada pelas ruas iluminadas do centro. Quando se despediram, Renata perguntou: "Posso te ligar amanhã?" Heitor sorriu. "Pode." Ela ligou na manhã seguinte. Não fez jogos. Não fingiu desinteresse. Era sincera, leve e constante. Heitor, que havia passado anos aprendendo a desconfiar de promessas vazias, reconheceu naquela mulher algo raro: paz. Eles saíram algumas vezes nas semanas seguintes. Renata não tentava apressar nada. Não queria consertá-lo, nem exigia que ele esquecesse o passado. Apenas aparecia, com carinho e verdade. Um dia, sentados em um banco de praça, ela segurou a mão dele e disse: "Eu não preciso que você seja perfeito. Só preciso que seja honesto." Heitor percebeu que era isso que sempre tinha procurado. Um ano depois, em uma tarde de domingo, Augusto e Vera estavam na sala. Sofia brincava com Bento no quintal e Renata se aproximou de Heitor com uma pequena caixa nas mãos. Não havia salão luxuoso, convidados ou música. Havia apenas pessoas que realmente importavam. Ela abriu a caixa, mostrando uma aliança simples. "Você aceita construir uma vida comigo?" perguntou. Heitor olhou para os pais, que tinham envelhecido, mas ainda carregavam o mesmo orgulho daquele estacionamento tantos anos antes. Olhou para Sofia, que observava tudo com um sorriso tímido. Depois olhou para Renata. "Aceito", respondeu. Mas dessa vez, do jeito certo. 2 anos depois, Heitor foi promovido ao Tribunal de Justiça e se tornou um dos magistrados mais jovens de seu estado. Augusto compareceu à cerimônia usando o mesmo terno que havia vestido no casamento que nunca aconteceu. O paletó estava um pouco mais largo nos ombros, mas o orgulho era maior do que nunca. Renata ajudou a transformar a casa deles em um lar cheio de livros, plantas e risadas. Sofia começou a chamar Heitor de pai em uma tarde comum, sem ensaio e sem cerimônia. Ele precisou sair da sala por alguns segundos para esconder as lágrimas. Mariana, por outro lado, reconstruiu a vida lentamente. Depois de cumprir suas obrigações legais, abriu uma pequena loja de decoração e passou a viver de forma mais simples. Anos mais tarde, em uma entrevista sobre recomeços, disse uma frase que quem conhecia sua história entendeu: "Perdi o homem que me amava porque achei que dinheiro era mais importante. Depois descobri que nada custa mais caro do que a própria arrogância." Enquanto isso, em uma varanda iluminada pelo sol de domingo, Heitor tomava café ao lado de Renata. Sofia estudava no quarto, Bento dormia perto da porta e seus pais conversavam baixinho na sala. Era uma vida boa. Uma vida construída com esforço, dignidade e escolhas certas. Uma vida que Heitor ergueu com as próprias mãos. E, finalmente, era completamente dele.